E aí então, para nós continuarmos a nossa meditação, hoje nós vamos estudar mais uma petição do Pai Nosso. Nós que estamos vendo aí ao longo desse mês sobre a oração do Pai Nosso, como Deus nos ensina a orar através do Pai Nosso. Hoje nós vamos ler um versículo também, que é o verso 11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, verso 11. Essa oração tão conhecida de todos nós, tão repetida, tão falada. E hoje nós vamos então falar sobre essa parte, essa petição que diz respeito ao pão. A gente poderia simplificar todo o Pai Nosso, numa única oração, santificado seja o teu nome, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje, que é o último dia então do ano litúrgico, mais do que nunca, nós temos a promessa de um Cristo Rei que vai reinar, que vai governar sobre todas as coisas. Mas, no entanto, enquanto isso ainda não chega, Jesus, ele é um professor assim maravilhoso, ele é um pedagogo assim excepcional, que vai ensinando a gente nos mínimos detalhes a como viver a vida e também a nossa vida de oração. Ele nos ensina a como clamar, a orar. Nós vimos, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, para que o seu nome seja santificado no nosso meio, para que o seu reino se faça presente, apesar de ainda ser algo prometido, mas que está conosco, mas não na sua totalidade. E hoje a gente vai então entender um pouquinho sobre como é essa questão do pão nosso. Como é maravilhoso, a gente poder render os propósitos da nossa vida ao Deus que entra na história, que muda histórias, a sujeitar-se ao domínio de um Deus que ama, que cuida, que é misericordioso e que sabe e entende as nossas necessidades, desde a mais básica, que é o alimento, que é o pão. Em outras palavras, a gente vê Jesus aqui mostrando para todas as pessoas ao longo do Pai Nosso, como experimentar o mundo como Deus gostaria que ele fosse. Porque ele não é hoje como Deus o criou por causa do pecado, mas Deus tem um propósito, tem um plano para nós. E aí a gente, então, a partir de cada parte da oração, a gente tem visto esses planos. E aí eu gostaria de começar hoje pensando numa coisa muito importante, no Pai Nosso. A gente clama, Pai. Mas você vê que quando a gente ora, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante para o Pai Nosso. Deus escolheu ser nosso Pai. Deus escolheu ser o nosso Pai. Então, quando Jesus ensina isso, é uma paternidade escolhida. Ele é consciente da parte de Deus. Deus escolheu você e eu para sermos filhos e filhas dele. Isso é maravilhoso, porque nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados, sem rumo. Não podemos esquecer disso. Mas Deus olhou para nós com amor e enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa de Cristo nós somos feitos filhos e filhas de Deus. É pelo derramar do sangue de Cristo na cruz que nós temos acesso a Deus e podemos desfrutar dessa paternidade. E aí eu queria que você pensasse comigo no sentido da paternidade. Porque nem todos nós temos pais e mães terrenos que são exemplos. Que a gente possa falar, nossa, meu pai, minha mãe, que quando a gente entende que paternidade é no sentido de pai e mãe, Não é uma coisa assim, Deus não tem gênero, Não é homem ou mulher. Então você pode pensar em uma concepção de paternidade e maternidade, os dois juntos, e aí a gente pode falar da paternidade de Deus. Quando a gente pensa então na paternidade, no sentido em que ela deveria realmente ser o que se espera, basicamente, de um pai e de uma mãe: proteção, direção, nutrição e provisão. É o mínimo. É o mínimo. Proteção, nutrição, provisão e direção. Eu falei direção primeiro.
É o mínimo que a gente espera. Mas a gente sabe que, humanamente falando, isso não é possível. Em algum momento, nós, como pais e mães, vamos falhar. Nossos pais e nossas mães falharam em algum momento conosco. Infelizmente. Então, quando a gente pensa aqui no Pai Nosso, eu queria que você tentasse tirar da sua mente essa ideia do nosso pai e da nossa mãe humanos, né? Porque eles falham, eles vão falhar, eles falharam em algum momento. E aí a gente vê então que um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe protege, dirige, nutre, provisiona, dá direção. E é então essa paternidade real que nós estamos falando da parte de Deus. E a gente conta com a paternidade de Deus então nesse sentido a nosso favor, por livre escolha. Ele nos escolheu. Isso é maravilhoso. Quando a gente diz então, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é reconhecer efetivamente essa paternidade. É saber que Ele vai nos nutrir, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos dar direção, que Ele realmente vai provisionar o que a gente precisa. Então, a efetividade, né, da paternidade de Deus sobre as nossas vidas é um fato. Não é algo que eu queira, não é algo que eu busque, é algo que faz parte de quem Deus é. E por isso a gente pode pedir pelo básico. Pelo básico, sim. Porque Deus nos conhece, Ele quer ser nosso Pai. Ele quer nos proteger, nos nutrir, nos dar direção, nos dar provisão. E nesse sentido, Deus está atento a toda e qualquer oração. Sim. E o pão de cada dia, então, é o básico que a gente pode pedir para Deus. É o alimento diário. É o mais simples que você possa pensar. É porque talvez nesse momento você não esteja necessitando efetivamente, mas nesse momento agora, do pãozinho nosso. A gente toma um café, a gente pode comer uma bolachinha. A maioria de nós não está com fome, não tem essa necessidade, talvez seja um pouquinho difícil de entender. Mas o pão nosso de cada dia é o básico. É o básico mesmo. É matar a fome quando está com fome. Mas não é só isso. Porque quando a gente começa a entender a paternidade de Deus, a gente vê que Deus, o Eterno, Ele é diferente dos pais e mães que a gente possa ter como referência. Porque vale a pena orar para Ele. Vale a pena pedir o básico e o que não é básico também. Porque clamar, expressar os nossos mais íntimos problemas é ter a certeza que existe um Deus que se importa, que quer me ouvir, que quer fazer como uma criança, né? Senta aqui, fala comigo. Ele quer nos ouvir. Deus realmente tem cuidado de nós e graças a Ele a gente sabe como fazer e o que fazer através da Sua palavra, que é entregue para nós pelo Espírito Santo. Então a gente não está sem rota e sem direção. Porque eventualmente eu posso orar e posso achar que Deus não está falando comigo. Né? Às vezes a gente tem essa sensação, mas a palavra está aqui. Então mesmo quando eu acho que eu não sinto Deus e que eu não ouço Deus, Ele me convida a abrir a Sua palavra. E Ele vai falar através da Sua palavra. E aí, mas afinal, por que pedir pelo pão de cada dia? Se Deus já sabe o que eu preciso. Eu não sei se você já parou para pensar, mas por quê? Porque todo e qualquer apetite humano encontra plena satisfação em Deus. Todo e qualquer apetite humano encontra satisfação em Deus. Satisfação é ter a Cristo, nós cantamos. Satisfação sem fim. Então, todos os tipos de apetite, porque às vezes a gente está pensando só também nesse, do paladar, porque aqui o pão ele é o símbolo, né, da satisfação plena do paladar, mas também toda e qualquer satisfação que nós apetite que nós possamos ter,
seja intelectual, seja espiritual, seja emocional, só encontra satisfação plena em Deus. Somente Ele pode manter o básico para a gente, em toda e qualquer área da nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Somente em Deus nós podemos nos realizar integralmente. E a gente sabe que toda a necessidade humana transcende a realidade material. Porque é fácil falar do pão. Mas você e eu, a gente sabe que nem só de pão vive o homem. Não é? Não é só pão. Antes fosse, seria mais fácil, né? Mas não é só pão. Quando a gente olha, né, se a gente lembra também, Jesus diz isso, né, que se a gente levar em consideração a recomendação de Jesus para os seus discípulos, a gente vai ver que eles não estavam só preocupados com o que beber e com o que comer. Não é só isso. Seria estranho também a gente interpretar o pão nosso apenas como uma súplica meramente material. Seria também muita ingenuidade nossa. Quando nos ensinou aqui a pedir o pão nosso de cada dia, Jesus está fazendo uma referência ao pão de amanhã. Como assim? Pão de amanhã. Seria uma alusão clara ao maná que Deus enviava ao povo de Israel lá no deserto, lá em Êxodo. Depois que Deus tira o povo, Deus dá maná para aquele povo. Aquele povo que está lá peregrinando no deserto sob a liderança de Moisés. Então, os 10 mandamentos, lembra? Incluía a guarda do sábado. Nenhum israelita devia trabalhar no sábado, porque esse sábado, esse 7º dia, então, ele era o quê? Ele era consagrado a Deus, separado para o descanso, separado para a adoração a Deus. E o sábado, então, possuía 2 funções: ensinar o povo a depender absolutamente de Deus em todas as suas coisas e não sobre os seus próprios esforços, e a criar a imagem do tempo quando todo o universo seria plenamente satisfeito em Deus, que é o que a gente hoje comemora. Então, quando a gente pensa nisso, o sábado ele era uma figura do reino de Deus em plenitude, que o Novo Testamento chama de céu. Então, o céu não é outra coisa senão a perfeita harmonia entre Deus e a sua criação. E durante, então, a peregrinação com Moisés, Deus alimenta o povo através do maná, que é o pão de cada dia, literalmente, que caía do céu. Literalmente, é isso que a gente lê no texto bíblico. Na sexta-feira, o que Deus fazia? Deus mandava a porção dobrada. Então o pessoal ia lá e recolhia a porção da sexta e do sábado. E era interessante, porque se o povo fizesse isso na quinta, a porção da quinta-feira ia estar boa. Na sexta, a porção que teria guardado para a sexta estaria estragada. Mas isso não acontecia na sexta para o sábado. A porção do sábado estava lá intacta, bonita. Por quê? Porque o sábado era dia de descanso e de adoração. E para que isso acontecesse, Deus era o garantidor disso. Ninguém podia recolher o maná no sábado, ninguém podia trabalhar no sábado. O povo recebia na sexta, então, não apenas o pão da sexta, mas do sábado. Ou seja, o Pai provisionava o pão. E nesse sentido, hoje, para mim, para você agora, o pão de amanhã indica que nós estamos ainda na sexta-feira. Agora vamos fazer uma coisa bem interessante. Então nós estamos na sexta-feira, mas a gente já pode desfrutar de algumas dimensões do sábado, do descanso, da adoração. E quando eu falo isso, eu falo do reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido em breve, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Mas a gente já pode comer os seus primeiros frutos. Olha que coisa louca. Jesus deixou claro que Ele mesmo é o pão do céu, o pão da vida que Deus tem para nos dar. Então, o pão
quando a gente alcança outras pessoas. Então, 2 trechos da Bíblia a gente pode somar aqui nesse quebra-cabeça, para formar o quadro completo, para você entender aonde a gente quer chegar. O primeiro diz que nós temos o Espírito Santo como primeiro presente de Deus. E o segundo ensina que nós devemos pedir ao Pai que nos dê o seu Espírito. Então a gente pode arriscar uma tradução alternativa, vamos pensar assim, Nova Versão IPI São Carlos, para o pão nosso de cada dia nos dá hoje, seria mais ou menos assim: a plena comunhão espiritual com teu Filho Jesus, o pão da vida, mediada pela presença do Espírito Santo em nós, nos dá hoje. É por causa do Espírito Santo que habita em nós que nós podemos desfrutar desse pão. A gente sabe que a gente experimenta uma plena comunhão com Deus só quando Ele voltar, né? Nós iremos experimentar, né? Então vamos pensar no futuro. Mas a gente pede em Cristo que isso seja real hoje. Cristo é o pão nosso, que a gente pede nos dar hoje. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então, a gente pede que ele seja real, para que as marcas de morte na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa realidade, sejam trocadas por marcas de vida. E nisso a gente cantou, né? Vem, entra na roda também, essa ideia de que a gente está participando disso, que nós podemos realmente desfrutar desse pão, o pão, a fé e a nossa vida. É na vida, é aqui na vida em comunidade que a gente recebe esse pão também. É quando a gente está aqui junto, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente busca. É aqui também que o Espírito Santo derrama o seu pão espiritual sobre as nossas vidas. A cada domingo, a cada quinta-feira, que a gente se reúne, que a gente está junto, nesse momento de troca. Isso aqui também é uma espécie de maná. A gente desfruta desse reino. É aqui que a nossa fé é alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. E estar na igreja não significa estar salvo, mas ser salvo significa estar na igreja, em comunhão. O virtual foi bom, ele é útil, ele nos ajuda, né? Ajudou durante a pandemia um tempo que a gente ficou exilado em casa, não podia se comunicar pessoalmente com as outras pessoas. Em momentos como esse, a gente tem festas, a nossa família, ou a gente vai viajar, ou alguém vem, a gente não tem aquela disponibilidade de ir e vir tão facilmente. O virtual é bom, ele ajuda, pode gerar comunhão, a gente não está discutindo isso, mas é no olho do olho, é na vida, é no dia a dia que a gente recebe o pão espiritual que fortalece a nossa caminhada. É na vida um do outro. Então, na vida em comunhão, nós aprendemos a ser melhores, nós quebramos o nosso orgulho, a gente ensina uns aos outros, a gente fica com dúvida junto às vezes. Às vezes a gente ajuda um ao outro, um faz uma pergunta, é tão bonito quando tipo, todo mundo, não, mas então, mas e isso e aquilo, porque a gente está construindo a nossa caminhada de comunidade. Isso é bênção. Então, nós somos alimentados pessoalmente na vida em comunidade. Isso também é pão nosso. Dá-nos para nós hoje. É aqui que a nossa fé é edificada. E glória a Deus por isso. É nas nossas falhas e também nas nossas virtudes. Então, nós temos fé no que esperamos. Mas fé em quê? Fé no que nós esperamos, eu espero que a gente espere junto, é a redenção. É a remissão de todas as coisas em Cristo Jesus. Esse é o motivo da nossa esperança. Por isso que a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na sociedade, não está na ciência, ela está em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. Que a gente espera a redenção da nossa alma, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, desse mundo que
pode dizer que a gente não é só um clube. A gente não se junta só para estudar alguma coisa, é mais do que um clube. A gente precisa lembrar que isso aqui é um ajuntamento sagrado, que é família de fé. Família nem sempre concorda com tudo. Quem já viu aquela história que amigo a gente escolhe, mas família a gente não escolhe. E aí nesse convívio a gente vai afinando um ao outro. A gente não é igual. Isso é maravilhoso. Nós somos diversos, com crenças diversas, crescemos em famílias diversas, temos ideias diferentes. E é nessa ideia, nesse ajuntamento que a gente, assim, o Deus Trino vai nutrindo a nossa fé, vai nos dando o pão de cada dia, vai fazendo o seu reino ser presente. Nós cremos que Deus fala conosco, que Ele se comunica conosco, que Ele nos nutre, que Ele nos provisiona, que Ele nos dirige e que Ele nos protege. Ele escolheu ser nosso Pai. E a gente abraça isso, sendo chamado de filhos e filhas de Deus. Que maravilhoso é isso. A gente recebe o pão espiritual, o pão emocional, o pão de Deus aqui na terra, na vida em comunidade. E por fim, esse sustento também, que é emocional, que vai muito além do físico, é fazer o que a gente deve fazer, não o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente deseja fazer, mas a gente sabe que não deve. E nesse sentido a gente vai ver depois a continuação da oração do Pai Nosso, quando a gente diz livra-nos das tentações. Por quê? Porque a gente está aqui suscetível a elas. Enquanto Cristo não consome o seu reino. Nós temos consciência que nós podemos pecar por palavras, por pensamentos, por atos, por ações, né? Mesma coisa. Mas nem todos sabemos que nesse sentido nós também podemos ser atingidos pela graça de Deus. Esse reino, esse pão nosso, também redime as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações. Alimenta para a honra e glória de Deus, não nossa. E aí então a verdade é que esse Pai, quando nos dá esse pão, vai muito além de tirar a gente do inferno. O Pai nos tira do inferno. Mas quando nós oramos e pedimos o Espírito Santo tira o inferno de nós. O Pai nos tira do inferno, mas o Espírito Santo tira o inferno de nós. É muito sério isso. O inferno está em nós, a nossa natureza pecaminosa, né? A gente usa aí Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, mas nós também somos o inferno na vida dos outros. Muitas vezes a gente também é bom perturbador, né? Então, o inferno está em nós, a nossa forma de ser gente, por causa do pecado. Isso passa pela equação quando nós estamos na frente de Jesus. Ser humano, como o Eterno gostaria que a gente fosse de fato, passa por Cristo Jesus. Passa pela remissão de todo o nosso ser. E é por meio de Jesus que nós vamos vencer toda e qualquer tentação da gente se sentir ofendido, desprezado, chateado no convívio comunitário. Porque isso pode acontecer. Aliás, isso acontece, inclusive com bastante frequência. Porque nos últimos dias a igreja tornou-se um lugar insuportável. Porque tiraram Cristo do altar, tiraram Cristo do púlpito. É muito importante a gente lembrar a quem nós oramos. O Pai Nosso é Deus Eterno, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o fato é que nenhuma pessoa tem o poder de ofender, de dizer o que pensa, se ela não estiver em Cristo, porque aí vai ser a carne dela. Estou pensando no contexto da igreja. E nesse sentido, quem decide ser ofendido é muito mais você que a outra pessoa. Só que se nós estamos em Cristo, aquilo que ela disse não vai me ofender. Eu vou caminhar porque eu estou em Cristo.
Que a gente ore para que o pão nosso de cada dia seja realmente Cristo no meio entre aquele que ofende e aquele que é ofendido, para que haja restauração da comunhão. Nós precisamos desesperadamente disso. Nós precisamos desesperadamente do pão nosso de cada dia. É muito mais do que o básico no sentido literal, também diz respeito ao sentido emocional. Famílias e igrejas foram quebradas, são quebradas e continuarão sendo quebradas quando Cristo não estiver no centro da nossa vida, primeiramente, individualmente falando, e depois da própria família, da própria igreja, da própria sociedade como um todo. Porque colocar todo o seu emocional, toda a sua vida, toda a sua crença, todo o seu coração à disposição do Senhor é deixá-lo trabalhar em você. Ele é o pão nosso, Ele é o Pai nosso, que nos dá o pão nosso. Mas nós temos querido, mesmo que Ele seja o Pai nosso, a gente tem querido ser filho dEle? Vale a reflexão para essa manhã. Porque Ele disse que o pão nosso Ele vai nos dar. Ele diz que Ele sabe que a nossa necessidade vai muito além disso. Ele diz que nós, sendo maus, damos boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Ele, sendo bom, não dará coisas boas aos seus filhos? Pão é uma coisa boa, não é? O reino é uma coisa boa. Que a gente continue pedindo. Porque Ele diz que vai dar. Né? Só a gente abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse 22, está lá o final. E o final, Ele reina. Ele governa o universo. Então, quando a gente pensa num domingo como o nosso, que Cristo é o Rei do universo, é para a gente pensar porque esse pão que nos é dado por causa do amor do Pai permite que a gente possa estar aqui hoje e que a gente possa clamar sempre pedindo: dá-nos o pão nosso de cada dia. Atenda às nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, sociais. Qual é a sua necessidade hoje? Apresente ela diante do Senhor. Vamos orar? Convido você a ficar em pé. E nesse sentido nós vamos apresentar ao Senhor. Pai, nós agradecemos pelo Teu reino que vem, pelo Teu reino que já é presente e pelo Teu reino que foi instaurado pela vida de Cristo Jesus. Pedimos, governa sobre nós. Sabemos também que muitas vezes nós somos rebeldes e, como filhos rebeldes, não queremos o Seu governo. Mas, ó Deus, nesse momento, seja sobre cada um que aqui está, Senhor. Fortalece a caminhada de fé de cada um e que o Senhor mostre aonde cada um de nós não temos deixado Tu ser Senhor sobre as nossas vidas. Aqueles lugares, ó Pai, onde o Senhor diz que vai proteger, que vai nutrir, que vai provisionar, que vai cuidar, mas que nós não queremos. Essa é a verdade. Nós achamos que em algumas coisas nós fazemos melhor que o Senhor. Perdão por isso. Seja misericordioso conosco, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, esse reino de justiça, de graça, de verdade e de amor. Enquanto o Teu reino não é consumido, que a gente possa desfrutar desses pequenos, desse frescor que o pão Teu nos dá. Que essa sexta-feira em que a gente vive possa se consumar num sábado de descanso e louvor em breve. Maranata, Senhor, Maranata. Essa é a nossa oração nessa hora. E pedimos, ó Deus, seja nesse sentido sobre toda a nossa comunidade. Pedimos de uma forma especial nessa hora, Deus, pela Dona Elorina, pelo Seu Pedro, ó Pai. Ser misericordioso com esses irmãos idosos que têm sofrido por causa da idade. Clamamos, ó Pai, também pelas nossas igrejas mães. Abençoa a igreja de Araraquara, a igreja de São Paulo. Abençoa os seus pastores, Reverendo Andrés, Reverendo Valdinei. Fortalece a nossa vida, a nossa caminhada, Senhor, para que esse lugar, para que nós aqui, Senhor, como Teu povo, possamos testemunhar de Ti onde nós estivermos, ó Deus. Envia trabalhadores para essa seara. Essa é a nossa oração nessa hora.
Louvamos e bendizemos o Teu nome pelo sustento. Obrigada, Pai, pelos dízimos e ofertas a essa comunidade. Que o Senhor continue provendo e abençoando cada pessoa que ama essa obra, Deus. Que aqui dizima e que aqui oferta. Pai, louvado seja o Seu nome, engrandecido em todo o tempo. Governa sobre nós. Tudo aquilo mais que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Nós entregamos a Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações de Cristo Jesus e do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.